Olá, meus confrades e confreiras, tudo bem com vocês? Aqui é a Monique do Nikkei Monarquista. Hoje nós vamos falar sobre a restauração da monarquia, continuando a leitura das propostas básicas. É claro que nas propostas básicas, na parte B, se vai falar bastante sobre as Forças Armadas, Bombeiros, Polícia, que é um poder da administração pública. Mas, hoje, vamos falar da restauração da monarquia em si. Vamos pular essa parte e vamos para a última parte, que é a parte C. Caso vocês tenham muito interesse de que eu faça alguma coisa falando só sobre as forças de segurança, que é falado, né, nas propostas básicas, manda mensagem que eu faço um vídeo sobre isso. Então, a Casa Imperial do Brasil escreveu o seguinte: conclamam-se todos os brasileiros a constituírem uma união sagrada de todas as forças vivas da nação em torno do legítimo sucessor dos imperadores que asseguraram a unidade, a grandeza e a prosperidade do Brasil num esforço comum para a superação das graves crises que assolam hoje o país. Então, o que quer dizer essa parte? Eles gostariam que todos os brasileiros constituíssem uma união forte, que fosse assim, tipo um pacto, uma promessa a Deus, em torno de todas as forças vivas da nação, seriam as federações, as instituições, seria tudo que representa o Brasil em torno do legítimo sucessor dos imperadores, que seria o Dom Pedro I e o Dom Pedro II, né? Então, seria quase que como antigamente os cavaleiros faziam um juramento perante Deus, quando eles iam fazer alguma coisa, seria nesse sentido, essa união sagrada, né? Seria muito interessante se os brasileiros conseguissem ter essa força, né? Ter uma união sagrada, uma lealdade perante um imperador novo, né? Não seria os dois os mesmos de antes, nem na mesma época, mas seria um descendente, um imperador novo, num tempo novo, perante circunstâncias novas. Então, eles falam assim, sendo por excelência a forma de governo monárquica aquela que mais se aproxima do modelo familiar que deve ser a matriz de todas as sociedades humanas. A restauração do império deve ser acompanhada de uma ampla confraternização de todos os brasileiros em todo de um objetivo comum, esquecidos seus ódios, malquerenças e divisões de qualquer espécie. Destarte a campanha pela restauração da monarquia, verdadeira cruzada nacional, conduzida a níveis elevados, não visará atingir pessoas, organizações e partidos, ficando a propaganda e o debate primordialmente no plano das ideias. Então, essa parte de confraternização de todos os brasileiros é naquele sentido assim, você querer bem o outro só por ele ser brasileiro. Você já ter essa fraternidade de querer bem àqueles que são da mesma pátria que você, que são da mesma nação que você.
em vez de ter uma rivalidade, né, de ter ódio, malquerências e divisões, como acontece hoje, e é muito, assim, nessa polarização política que a gente está vivendo, é muito instigada pelos governantes, né? Inclusive tem alguns candidatos que estão sofrendo atentados e outras coisas assim, né? Então a gente vai explorar nesses próximos vídeos as vantagens e desvantagens da monarquia. Se a monarquia voltasse ao Brasil, porque não estamos falando das monarquias dos outros países, nós estamos falando da monarquia do Brasil. E quando se fala monarquia do Brasil, a gente não pensa numa monarquia nova, a ser construída a partir de coisas que nós temos hoje. Nós pensamos, muitas pessoas pensam que monarquia é um período da história que foi estudado e esquecido no passado e que deve ser avaliado do seu final daquela época para o começo da república, que seria a época que nós vivemos hoje. Muitos cientistas políticos se pautam dessa forma para seguir suas carreiras, suas vidas, e a proposta da restauração da monarquia seria construir uma nova monarquia que seria baseada na monarquia antiga a partir do que nós temos hoje. Então, vendo, né, de acordo com o que já foi estudado por outras pessoas, assim, quais seriam as vantagens que a monarquia brasileira teria? Políticas de longo prazo, pensando na próxima geração e não na próxima eleição. Chefe de Estado apartidário e politicamente imparcial, reunindo maior aprovação popular e legitimidade do que qualquer governante eleito. Poder moderador, que equilibra os outros poderes e previne abusos e desmando. Fortalecimento. Mas há sempre vantagens e desvantagens, né? Outras vantagens é que pode ser mais barato governar uma monarquia. A transferência de poder tende a ser mais suave. E uma monarquia normalmente mantém uma defesa mais forte do país. Mas o que a monarquia tem de ruim é que, além das questões de vitaliciedade e hereditariedade, há uma irresponsabilidade política com relação aos atos governamentais, porque isso é uma característica fundamental da monarquia. Um rei não pode passar por um processo de impeachment, tá? E segundo o cientista político Fábio Vanderlei Reis, se o Brasil tivesse continuado a ser uma monarquia até hoje, pouca coisa seria diferente. O poder moderador representaria custos a mais para o país, encenaria um papel apenas simbólico para a sociedade e haveria mais uma frente para a corrupção. Como seria essa frente para a corrupção? Tudo bem, os nobres, eles são mais abastados, então eles têm uma condição econômica superior à minha, superior à sua, provavelmente, que você está assistindo meu vídeo, superior à maioria do povo brasileiro. Então, nobres, normalmente, são de famílias abastadas, educadas, e eles têm uma superioridade econômica. Tá, isso seria uma vantagem na hora de falar sobre corrupção do seu governo. Mas acontece que existem, por exemplo, como antigamente, algumas pessoas que se tornam nobres através de práticas corruptas, por chantagens à coroa, por troca de dinheiro, favores. E aí, nesse sentido, poderia
haver uma certa corrupção por parte da nobreza brasileira do ponto de vista desse cientista político chamado Fábio Vanderlei Reis, tá? Baseado nos fatos históricos que foram apresentados já naquela época de Dom Pedro I e Dom Pedro II, né? Então, o que aconteceu naquela época poderia voltar a acontecer atualmente. Então, já que o poder moderador seria mais custoso para o país, né, ele poderia ter um papel um pouco mais do que simbólico, já que a gente gastaria um dinheiro para manter ele, né, nesse sentido. Mas aí seria o caso de, por exemplo, no meu entendimento do que eu tenho conversado, do imperador poder dissolver o parlamento. Aí, no caso, eu acho que ele teria esse poder, que nem tem na Espanha, e aí eu acho que seria de bom tamanho, mas aí vamos ver como é que se desenrola tudo, vamos acompanhar, ver como se desenrola a restauração da monarquia no Brasil, se vai ser desse jeito, se vai ser diferente, porque a gente aqui de baixo só vai ficar olhando como que os poderosos se mexem. Então, e além disso, de qualquer forma, sempre há alternativas à monarquia. E a questão é por que restaurar a monarquia, né? Então, nos próximos vídeos eu vou explorar as vantagens da monarquia voltar para o Brasil. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Deixe o seu like, os seus comentários. Ative o sininho de notificações para ter vídeos toda semana. E se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.